existo. Mas que poucos já viram. Ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que estejam perdidas, cansadas, confusas, vagando, exaustas, à procura da sua própria história. Dizem que ela vive numa cidade submersa. Dizem que ela está enterrada no coração da floresta amazônica, debaixo de uma samaúma. Dizem que ela foi vista indo para o sul, para as cataratas do Iguaçu, num carro incendiado, com a janela traseira arrancada. Dizem que os pássaros lhe contam as narrativas de vida e as notícias ocultas. Dizem que é possível senti-la entre o chakra cardíaco e o chakra laríngeo, na altura da segunda vértebra torácica. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e tem as ancas largas. Seus bigodes pressentem o futuro. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança
que realiza do outro. As histórias, as palavras, os sons, os nomes, as fotografias, os ruídos, os gestos, ela tem a cor das fotografias mofadas, das roupas desbotadas, dos padrões do nosso tempo. Tem também tons, cores, texturas, formas, aromas, sabores desconhecidos pelos nossos sentidos. Ela é memória, imaginação, atualidade. Memória, imaginação, atualidade. Ela sabe mais sons animais que humanos. Sabe crocitar. Sussurro constante. São os ecos do mundo falando nela, as vozes do mundo e o silêncio. Ela testemunha este tempo, o que já foi e o que ainda virá. Quando nós chegamos, ela já estava e vai estar aqui quando a gente for. Ela é conhecida por muitos nomes. A mais velha que o tempo. A mulher das raízes. A guardiã do devir.
único trabalho da mais velha que o tempo é tecer a rede de histórias. Dizem que ela recolhe e alinhava principalmente as histórias que correm o risco de se perderem para a humanidade. A sua caverna é cheia de histórias de todos os tipos. Antigas, vividas, esquecidas, inventadas, desconhecidas, rejeitadas, engolidas, mal contadas, sonhadas, caladas, transcendidas e imaginadas. Você sente? Juro? Ela recolhe. Você vive? Juro? Ela recolhe. Você imagina? Juro? Ela recolhe. Todas as histórias, todas elas são alinhavadas uma a outra diariamente num sacro ofício. Dia a dia tecendo a rede de histórias. Transpassa todas as histórias, todas elas, no mesmo instante em que elas acontecem. Agora mesmo, enquanto escrevemos o presente, ela passa e recolhe. Escuta. 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 Se algum dia você se sentir perdida, cansado, exausto, vagando, sem vontade de imaginar, sem vitalidade para criar a própria história, cante. Dizem que a mais velha que o tempo se aproxima do alento de qualquer criatura, qualquer criatura. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criaram. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criaram.
fios do hoje, de agora. Fios que se encontram, atravessam, cruzam, cortam, enroscam, tensionam, conectam. E se a gente pudesse escutar o silêncio de histórias, sementes ainda latentes no ventre, e se a gente pudesse pegar nas mãos os fios, que seria de nós? Que seriam dos nós? E se a gente pudesse, num facho de luz, olhar nos olhos do tempo que guarda os ecos do mundo presente, passado, futuro, o que perguntaria? Quando eu comecei a aprender física no colégio, eu lembro que o professor colocou no quadro uma fórmula simples ainda, muito básica, e que, segundo ele, explicava a constituição e a existência de muitas coisas que eu via através da janela da sala de aula. Eu olhei e para mim foi difícil. Foi difícil eu reduzir o salgueiro que eu via da janela da sala de aula, aquela forma que estava escrita ali na lousa. Foi difícil eu enquadrar o meu amigo que estava sentado na carteira do lado, aquelas letras e números que estavam escritas ali no quadro. Eu parei, respirei e perguntei: professor, o professor, mas de onde vem isso? O professor se assustou, parou, respirou. Acho que ninguém nunca tinha perguntado alguma coisa parecida para ele até então. Mas aí, prontamente, ele pegou o giz da lousa e começou a escrever no quadro uma fórmula matemática mais extensa, mais complexa, em várias linhas do quadro. Quando terminou, repousou o giz na lousa e disse, orgulhoso. Ele estava bem orgulhoso. O professor falou assim, ó, vem daqui. Eu olhei pra mim ainda estava
difícil. Tava difícil eu espremer o salgueiro que eu via da janela da sala de aula, o meu amigo que estava sentado na carteira do lado, o meu corpo, os meus sentimentos, a cachoeira que eu tomava banho no sítio. Tava difícil espremer tudo isso. Aquelas 7 linhas que estavam escritas ali na lousa. Naquele momento, eu não consegui formular a pergunta que me faria chegar um pouco mais perto da minha busca. Eu quero saber o rosto humano dessa fórmula, professor. Professora, eu quero conhecer o coração dessa mente brilhante. Professora, eu quero vislumbrar o sentido da vida que esse ser humano enxergava aí. E mostra uma foto dessa pessoa, professora. Onde é que ela nasceu? Era frio? Era calor? O que ela gostava de comer, professor? Ela comia assim um prato grande, ou só um pouquinho. Ela gostava de dançar, professora! O que ela dançava, professor? Ela gostava de rezar, professor. Me diz, professora, o que ela rezava? A criatividade desse ser humano estava a serviço de quê? Como é, professor? Como é que ela chegou nessa inspiração? Me interessa conhecer os caminhos da inspiração. Inspiração. Eu não vim ao mundo para aprender e reproduzir fórmulas cujo único objetivo é chegar a resultados que não têm sentido nenhum para mim. Eu estou disponível para aprender os caminhos da inspiração que me permitam aprender, aplicar, me libertar, criar, reinventar fórmulas, maneiras, padrões para criar vida e experiência. Eu não estou aqui para criar soluções inúteis,
para remediar os efeitos colaterais das soluções inúteis anteriormente aplicadas, que vem de um pensamento padrão que é viciado em criar soluções inúteis para remediar os efeitos colaterais das soluções inúteis anteriormente aplicadas na resolução de problemas do planeta. Problemas estes, em sua grande maioria, criados por inúteis. É mais fácil a gente acabar com as soluções inúteis, com as fórmulas inúteis, com os resultados inúteis. É mais fácil a gente aceitar olhar para o problema. E pode ser. Pode ser que ele nem exista. Porque a gente perde tanto tempo distraído, iludido, criando soluções inúteis para remediar os efeitos colaterais das soluções inúteis anteriormente aplicadas. E se a gente parar e escutar? Escuta. Onde é que estão guardadas as histórias da sua infância? Onde é que elas foram parar? Onde? As minhas, algumas delas, elas estão guardadas num tacho grande que a minha família usava para fazer pamonhas. Isso lá no interior do Paraná, que eu nasci numa cidade pequenininha chamada Paranavaí. E daí no domingo a gente reunia toda a família, ia para o sítio para fazer pamonha. O milho, a maioria das vezes, ele era roubado do vizinho, a gente trazia, e aí todo mundo tirava a palha do milho, cortava, mexia o tacho, depois a gente fazia as trouxinhas com a palha do milho e depois jogava dentro desse tacho grande
para cozinhar as pamonhas. E a gente passava a tarde inteira lá. Eu com os meus primos todos, subindo em árvore, de vez em quando ia lá ajudar na pamonha. Era uma delícia. Assim a gente passava o dia inteiro juntos. Algumas delas estão guardadas nesse tacho de pamonhas. E as suas? Elas ficam em algum lugar? Não? Pode falar. Pode falar. Se quiser também. Aonde? Próximo, inclusive. Aonde? É sim, do quilômetro 36, da Apolo, Ah, em Cotia. E elas são guardadas ali na casa que meus pais ainda moram. ah, é? E tem algum lugar da casa especial que elas ficam algumas lá? Algumas? É, No jardim, no jardim. onde eu passava uma ideia. Algumas outras das minhas, elas ficam guardadas também nas paredes do estádio de futebol que tem lá na minha cidade. Porque assim, meu pai, que já fez a sua passagem para outro mundo, ele adorava futebol. Aí quando estava construindo o estádio da cidade, que foi construído numa erosão, que era um buracão, todo domingo, eu era criança, eu e os meus irmãos, a gente ia visitar a obra do estádio para ver como é que estava evoluindo. E era um programa de domingo, a gente ia, todo mundo, e já ficava esperando para ver qual era o novo tijolo, o bloco que tinha sido colocado no estádio, que é lindo. E depois eu fui assistir vários jogos de futebol, e eu amo futebol, gosto de assistir por causa disso. Algumas, elas estão guardadas lá, nas paredes do estádio carinhosamente chamado de Felipão. E a sua, Jairo? Na casa da minha avó, Na casa da sua avó? Como é o nome da sua avó? Adélia, Adélia, Dona Adélia. E onde era a casa da Dona Adélia? no alto da boca. Em todas as festas, o avô tinha o poder de atrair toda a família. Então era muita gente reunida, era a festa, era assim, em torno dele, apesar dele assim, não ser uma expressão, mas ele era um polo de atração de todo mundo. Então estava lá a avó, as tias, os primos e todo mundo, aí ele promovia algumas brincadeiras em que encaixava os mais velhos e dava vantagem aos mais novos para se igualarem aos mais velhos. Boa lembrança. E como era o nome dele? José. Seu José e Dona Adélia. Na Moca. Algumas das minhas memórias, elas também estão guardadas em cheiros, aromas. Algumas delas estão guardadas no cheiro do arroz doce da minha avó Nita, a dona Nita, que também já não está aqui mais entre a gente. Toda vez que a dona Nita ia visitar a nossa casa, ela não ia sempre, mas sempre que ela ia, às 3 horas da tarde, saía o arroz doce da dona Nita. E o cheiro espalhava gostoso, aquele cheiro de canela com cravo. O melhor arroz doce do mundo. Toda vez que eu como arroz doce, eu espero encontrar com aquele sabor gostoso. Algumas delas estão ali, ó, no cheiro do arroz doce da dona Nina. E as suas?
A minha também é arroz doce. É mesmo? Minha avó Pota. Da sua avó? Minha avó Pota. Olha, que nome ótimo pra avó, Dona Dona Cota. Cota. Ela fazia arroz doce e bom bocado, deliciosos. E a Dona Cota morava onde? Ela morava com a gente em casa, na Lapa. Na Lapa. Minha avó materna. Ela morou muitos anos, desde que eu me lembro, gente, ela morava com viúva. E ela cozinhava bem. O arroz doce e o bom bocado da Dona Cota. Delicioso. Que lindo. E as suas, Lu? Conta pra gente. Os bolos da minha mãe. Ai, estamos nos sabores. Nos bolos. E as sopas. Sopas e bolos. Alguma em especial? Não, eram todas muito boas, assim, muito esperadas. Tá. Tem sempre aquele ritual, assim, de vir, colocar um pratinho para todos os filhos, sentar ali. Algumas das minhas, elas também estão guardadas num LP que era do meu pai, um LP do Raul Seixas, que eu não lembro o nome. Eu nasci na década de 80, talvez alguém que seja um pouco mais velho lembre. Mas a minha música preferida, que eu escutava uma vez atrás da outra, eu acho que era a faixa número 3, era a música Cowboy Fora da Lei. Vocês conhecem? Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Ah, eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. É isso aí, essa era a minha música preferida. Eu escutava uma vez atrás da outra, adorava. Algumas das minhas memórias estão guardadas nesse LP do Raul Seixas. Viva Raul! E as suas, Luca? Memórias? Eu sou tão novinho, não tenho memórias. Histórias, onde estão guardadas? As histórias estão guardadas em pedrinhas, em buracos, em brincadeiras que eu criava no jardim de casa. Pedrinhas, buracos, folhinhas do jardim. Aonde era esse jardim? Aqui na granja. Aqui. Diziam que aquela menina era entristonhada de outras vidas já. A menina era tinhosa para dormir. Não dormia nem com reza. Tinha olheiras enormes. Tinha espanto do silêncio da noite. E aquilo era motivo para tudo quanto é tipo de explicação. Ah, vizinha, isso daí é mal olhado. É bom é curar, é com um chá de carqueja. Obra do ruim. Coisa boa noutra vida, essa sujeitinha não deve ter feito. A pessoa, quando não consegue dormir à noite, é que não está em paz com a própria consciência. Mas a menina só tinha 4 anos de idade. Ué? E desgraça, ela tem idade! Já acompanha em outras vidas, já! Ainda se fosse só insônia, mas bastava das 6 da tarde, o sol ia embora e a tristeza da menina chegava. A menina agarrava num choro descontrolado que espantava todo mundo.
Teve uma época, quando eu era criança, que eu chupava 2 chupetas. Na verdade, uma ficava na boca e a outra eu esfregava no nariz, assim, ó. Gostoso. Alguém fazia isso também? Sempre tem gente que fazia. Não, ninguém? Ô, coisa boa. A chupeta era assim, não, o nariz pequenininho, era quase do mesmo tamanho, assim, ó. E não tinha fralda, nada. Eu ficava segurando mesmo, assim, uma no nariz e outra na boca. E eram as minhas companheiras. Com elas eu passava os dias, dormia com elas. Começava dormindo com as 2. Aí passava um tempinho, a do nariz caía. Aí passava mais um tempinho, nada dava jeito, nada. A avó da menina uma vez ficou sabendo de uma velhinha benzedeira que curava de um tudo. Resolveu levar a menina. A velha, antes de receitar qualquer mandinga, botou olhos de bom senso e agachou até a medida miúda da menina. Olhou de igual para igual. Encontro de alma antiga. Alma com alma lá no profundo do olhar. E lá no meio da bola preta do olho, a velha foi dar de cara com um espanto, aquele monstro que não deixava ninguém dormir. Onde é que dói? A menininha tinha o coração disparado, falou, apertando o peito. Dói por aqui assim, ó. Dói uma dor de antes, de quando eu morava lá. E apontou na janela a lua, que naquela hora estava cheia, estava grande, estava gorda, pesada, fazendo um clarão na consciência. A avó arrepiou feito gato, soltou uma palavra mal emendada na outra, tentando formar uma frase. A primeira palavra que ela aprendeu a falar foi lua. E quem é que ia duvidar que a menininha tinha mesmo vindo de lá? A benzedeira deu a receita. É dor de saudade. Toda vez que a menininha chorar, bota pra ver a lua. A menininha, como se tivesse tomado um xarope colorido de pronto efeito, esmiuçou um sorriso no canto da boca. A receita da alma antiga era doce. Doce. Começava dormindo com as 2. Aí passava um tempinho, a do nariz caía primeiro. Aí passava mais um tempinho, o sono embalava profundo, a da boca caía também. Aí no outro dia, eu tinha que sair caçando as minhas chupetas embaixo da minha cama, embaixo da cama da minha irmã, para poder passar o dia com as minhas companheiras inseparáveis. E nessa época, eu tinha 4 anos de idade. E eu sou a filha caçula de 3 irmãos. E lá em casa, a minha mãe e meu pai trabalharam bem, começaram cedo e estiveram um atrás do outro. Então a gente é tudo escadinha. Tinha eu com 4 anos,
a minha irmã do meio, a Mariane, com 6, e o Márcio, o meu irmão mais velho, com 8 anos. E nessa época, os meus irmãos mais velhos, eles iam para a escola à tarde. Então, de manhã, era aquela festa, né? 3 crianças juntas, a gente acordava, a hora que dava na telha, levantava, tomava café, assistia desenho, brincava, brigava, se lambuzava. Aquela delícia, né? 3 crianças juntas. E à tarde, o que acontecia? Ficava sozinha em casa, com 4 anos de idade. Muito chato. Começava a ficar chato assim, perto da hora do almoço. Que daí minha mãe começava: Márcia e Mariane, vem tomar banho. Renata, ó, nem chamava. Márcia e Mariane, vem colocar o uniforme, pentear o cabelo, fazer um laço. Renata, nem citada. Márcia e Mariane, vem pegar a mochila. Era tudo simples assim, não tinha nada de, né? Mas tinha, a minha mãe comprava um caderno de desenho para deixar de consolo lá pra mim, mas não era a mesma coisa. Mochila colorida, com lápis de cor. Chato. Muito chato. Sabe o que eu fiz? Eu pedi pra minha mãe pra ir pra escola. Ué, vou ficar em casa sozinha? Sem ninguém vir pra brincar comigo? Não, né? Eu cheguei, vamos fazer assim, ó. Você é minha mãe e eu sou eu. Pode ser? Cheguei. A minha mãe. Mãe! Oi, mãe! Tá bonita! Ô, mãe! Posso ir pra escola com a Márcia e a Mariane? Pode. Ai, a minha mãe deixou! Minha mãe maravilhosa, ela deixou! Eu vou, é hoje à tarde, tô saindo! Mas tinha um problema. Doce, doce, doce. A avó pegou firme no pulso da menininha, fez que sim com a cabeça e rumaram para a rua. O pescoço da avó dançava um sim, mas na cabeça, envolta em uma esquisitice de pensamentos, dançava uma desconfiança. Saudade? Saudade de quê? E criança lá tem saudade? Nas obviedades daquela cabeça adulta, criança era a criatura que só colecionava instantes, que só tinha compromisso com o agora. Mas a menininha não. Deu para guardar saudade sem idades. E ainda de uma esquisitice de ter morado na brancura da lua. Mas se procurar aquele berreiro todo, aquela angústia toda, era só colocar a menininha para ver a lua boiando no breu da noite, que mal tinha lambuzar o dedo naquele devaneio. Hã? Pra que contrariar? Né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu pedi! A minha mãe deixou, você viu, não viu? Eu pedi, ela deixou! Eu vou hoje à tarde, agora! Mas tinha um problema. Não dava pra ir pra escola chupando 2 chupetas. Não era muito indicado, né, gente? Né? Não era muito legal, assim.
Mas também não dava pra chegar na menina, no caso euzinha aqui, arrancar a chupeta da minha boca, do meu nariz, jogar fora, falar que o cachorro comeu, queimar e me deixar lá chorando, desesperada. Dava. Até dava, né? Tem mãe, né, que pode ser, mas ainda bem que a minha mãe foi criativa e amorosa e teve uma ideia brilhante dessas de mãe que é guardiã de filho. Ela chegou assim, ó, agora vamos fazer o contrário, tá? Eu sou a minha mãe e você sou eu, tudo bem? Minha mãe chegou, agachou até a minha medida miúda, olhou de igual para igual. Encontro de alma antiga, alma com alma lá no profundo do olhar. E disse assim, ó, Renata, por que você não planta as suas chupetas lá no quintal para nascer um pé de chupeta? Um pé de chupetas no meu quintal! Aquela foi a ideia mais maravilhosa, incrível, mirabolante, estupenda que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. E eu já tinha 4 anos de idade. Aceitei na hora e nós fomos os 5 lá pro quintal de casa. Eu, a minha irmã do meio, o meu irmão mais velho, a nossa mãe e o nosso cachorro. Quando a avó e a menina pisaram na ponta da rua, o sol já estava baixo, enrolando para ir embora, só para dar tempo das 2 chegarem em casa. E lá vem a noite. A menininha já começou a se formar aquela cara de choro, aquela cara encruada, ia chorar quando a avó parou no portão de casa e sugeriu de sentarem no toco. Bora ver a lua! A menininha se alegrou. Ô vó, eu conheço lá, vó. Ô vó, eu já fui sozinha até o pé da lua e voltei. Ô vó, você sabia quando a gente viaja de trem, de carro, de bicicleta, de metrô, de ônibus, de prancha de surf, de foguete, a lua vai junto e chega até antes. Você sabia, vó? Você sabia? Você sabia se plantar sua chupeta no quintal, nasce um pé de chupeta? Você sabia se plantar sua chupeta no quintal, nasce um pé de... Nasce. Você sabia se plantar sua chupeta, nasce um pé. A minha mãe disse, nasce um pé de chupeta. Eu aceitei na hora e nós fomos os 5 lá pro quintal de casa. Eu, a minha irmã do meio, o meu irmão mais velho, a nossa mãe e o nosso cachorro. Numa mão eu tinha uma colher de sopa, na outra as minhas 2 chupetas. Comecei a cavar o meu buraco. Aí de repente eu dei uma olhadinha assim de lado e eu percebi que os meus 2 irmãos mais velhos, eles estavam assim com um sorrisinho de canto de boca e os olhinhos deles diziam assim alguma coisa do tipo: bobinha, bobinha essa menina. Eu senti que tava rolando ali uma energia meio estranha, mas eu nem dei bola. Continuei mesmo cavando o meu buraco. Aquela conversação soava tão fresquinha e inocente nos ouvidos da avó
que ela até se esqueceu da hora da janta e se alimentou de vez naqueles devaneios. A menina narrando saudades sem data e a avó se lambuzando naquele instante. Parece até que tinha trocado de lugar com a neta. Quando viu, já estava toda envolta em suas próprias memórias. E cada uma que ela puxava daquele baú do tempo, se transformava em presente no olhar instante da menina. E assim, as duas iam invertendo a lógica fria do sentido das coisas. Quando o buraco assim já estava numa profundidade boa para nascer as raízes do meu pé de chupeta, eu coloquei as minhas duas companheiras. Tampei, aguei. Naquela noite, a avó caiu em compreensão que o medo que a menininha tinha era um medo que também morava nela. O medo do breu da noite era o medo do breu do esquecimento. O medo de ir se acostumando no tempo dos relógios, das máquinas, das panelas e se esquecendo da origem das coisas, da origem das gentes, de ir desaprendendo, de imaginar. Naquela noite, eu senti falta das minhas chupetas. Senti mesmo. A minha mãe disse que foi me espiar na cama e eu rolava inquieta de um lado para o outro, sentindo falta das minhas companheiras. Mas nem naquela noite e nem em nenhum outro dia eu pedi pelas minhas chupetas. Tudo em nome do pé de chupetas que ia nascer no meu quintal. A minha mãe disse que eu aguei por uma semana a semente de chupetas, esperando por um broto de árvore. Se eu fechar os olhos nesse momento, eu me lembro do pé de chupetas que eu imaginei naquele dia. Naquela noite, na outra, na outra, na outra, na outra, e em todas as que se seguiram, a menininha não chorou mais não. Chorar agora só de dia e por motivo besta mesmo. Porque à noite, ela e a avó embarcavam na mesma viagem e rumavam a cara na brancura da lua. Ali, sentadas naquele toco, as duas se faziam em muitas. A voz de uma se misturava nas vozes de tantas, que agora todas as histórias do tempo passavam por ali, lumiando a noite, botando claridade no breu do esquecimento. Melhor. Melhor do que está esse. Mais espiritualizado, menos material. É assim que imagino. Eu imagino. Eu fico um pouco confusa porque o que eu imagino não é necessariamente o que eu acho que vai acontecer. Mas eu imagino talvez um mundo um pouco mais harmônico, mas que o caos vai sempre existir. Mas acho que mais
com mais respeito, mais natureza. Eu acho que a gente tá voltando um pouco pra esse útero. Difícil, hein? Bem difícil. Não sei, talvez exatamente igual a esse. No atual momento, que não está muito bom, não seria um mundo muito bonito. Mas eu acho que nasceria igual. Somos seres humanos e ia continuar do mesmo jeito. Quando alguém me fala que um mundo vai nascer, eu fico me perguntando como é que um mundo cresce. Como ele cresce? Como é que imaginar um mundo menor? Em geral, que nasce menor e cresce, né? Não sei, acho que é um mundo pequeno. Não sei. Acho que, mesmo com os problemas do mundo, provavelmente esse mundo que iria nascer talvez seria a melhor, porque as pessoas estão evoluindo com o tempo, mas uma parte das pessoas, e talvez desse um bom mundo no próximo. Sei, olha, mas ia ser um parto natural, com certeza. Se puder em casa, acho demais. Com a terra empoderada, né? Nem o médico abrindo ela, costurando ela. Eu acho que é isso, esse novo mundo que está nascendo aí, é esse mundo de mais consciência, de voltar para as origens com mais consciência. Eu acho que é isso. Um mundo cheio de anjinhos.